Em certo momento, Jesus caminhava com uma grande multidão, saindo da Galileia e indo para Jerusalém. E ali, ele dá uma palavra para a turma, um tanto quanto pesada aos nossos olhos. Ele fala assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ele continua: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Veja, Jesus não se enganava com os números. Jesus não se enganava com as multidões após ele. Ele sabia que no meio daquela multidão, nem todos que estavam o seguindo, de fato, eram seus discípulos. Não é que Jesus estava negando a presença ou não desejava aquelas pessoas perto dele. O que ele estava mostrando é que ele tinha consciência, ele sabia que aqueles muitos que ali estavam caminhavam com ele para Jerusalém, esperando dele um grande líder aqui neste mundo, para tirar o poder de Roma e de repente estabelecer o reino de Israel literalmente sobre a terra, mas eles não estavam dispostos a pagar o preço para segui-lo e colocar a vontade dele em primeiro lugar. Eles esperavam que ele viesse a satisfazer as suas expectativas. E nesse contexto, então, que Jesus está mostrando que nem todos ali eram discípulos, que os verdadeiros discípulos fariam algo a mais, que eles abririam mão de tudo. Jesus então agora, para explicar isso daí de uma forma mais clara, essas palavras, ele então conta agora duas parábolas. E essas duas parábolas, que são parábolas pequeninas, que são parábolas irmãs, porque uma na verdade ajuda nós a compreendermos a outra, uma reforça a ideia da outra. E Jesus usa essas parábolas para explicar o que ele acabou de falar para essas multidões. E aí então, lá no Evangelho de Lucas, na sequência desse texto, Lucas no capítulo 14, a partir do versículo 28, nós temos essas duas parábolas então, que eu farei a leitura para vocês agora. Versículo 28 então: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que contra ele vem com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Veja só o que Jesus está nos ensinando aqui nessas duas parábolas. Veja a primeira situação. Jesus coloca a respeito de um homem, de um fazendeiro, de um homem que tem a sua propriedade, que construiu uma torre. E essa torre, de repente, para guardar as ferramentas, mas também essa torre é segurança para a sua propriedade, porque de longe ele vê os inimigos, os ladrões que vêm para invadir a sua propriedade, e também valoriza aquela propriedade e engrandece esse homem diante da comunidade. Olha, aquele homem tem uma torre, um local seguro e tudo mais. Mas, por outro lado, se esse homem começa a construir essa torre e o dinheiro não dá, ele chega na metade dessa torre e já não tem mais dinheiro para acabar a construção, de homem respeitado e de ter uma fazenda, uma propriedade segura, ele vai ser motivo de riso de toda a cidade. E ele coloca outra parábola aqui do rei que quer sair em guerra e o exército dele tem metade do tamanho do exército do outro. Mas imagina, agora se esse rei de uma forma louca, aloprada, sem pensar, sem planejar, sem pensar nas estratégias, conversar com seus generais, ele pega e fala: não, ataque! A chance dele ser destruído pelo inimigo é muito grande. Então este rei, se ele quer entrar em batalha com outro, que ele sabe que tem um exército maior, é conveniente ele sentar, conversar com os seus generais, com os seus especialistas de guerra
e ver se é possível ir para a guerra contra aquele outro rei e ter a vitória. O que Jesus está nos dizendo aqui? Sim, Jesus quer que façamos discípulos de todas as nações. O coração de Jesus está para que todos se tornem seus discípulos, porque os seus discípulos provam da sua graça, do seu amor, do seu cuidado, da sua bondade, da sua salvação, da presença do Pai, do preenchimento do Espírito Santo, da vida eterna e tudo mais. A multiforme graça de Deus, ela chega a nós através de Jesus Cristo. Mas olha o que Jesus está dizendo. Tem gente que vem perto de mim, as multidões estão perto de mim, e elas estão, assim, no fogo da emoção, mas não estão dispostas a pagar o preço. Como eu já disse em outros estudos, ninguém faz nada para ser salvo. Você não é pelas suas obras que você vai para o céu. Mas entenda uma coisa, uma vez que você se entrega a Jesus de verdade, com a fé autêntica, a partir dali você vai pagar um alto preço. Não vai pagar esse preço para ir para o céu, mas você vai pagar esse preço porque você está indo para o céu, porque você se tornou discípulo. E se eles mataram o mestre numa cruz, quanto mais eu e você, se formos de fato discípulos do nosso Senhor. Jesus fala que todo aquele, não alguns, mas todo aquele que quiser viver de forma compassiva após ele, será perseguido e será odiado pelo mundo, porque o jugo é desigual, os valores são diferentes, as prioridades são diferentes. Então pense bem, antes de decidir por Cristo. Não é que você vai ter que largar estas coisas para segui-lo, mas se você vai seguir, estas coisas vão deixar de fazer parte da sua vida. É o que Jesus está dizendo. Queridos, quantas igrejas hoje, cheias, igrejas evangélicas, e até igrejas católicas, igrejas cristãs, que estão transbordantes, mas muitas vezes no púlpito não se prega mais o pecado, não se prega mais o inferno, não se prega mais a vida de compromisso com Jesus, se prega só as bênçãos, se prega só a prosperidade financeira, material principalmente, e agora os púlpitos não mostram mais o custo do discipulado, de ser um discípulo verdadeiro de Jesus, sabe? Muitas vezes esses pastores, esses líderes espirituais não fazem isso, e eu vou ser bem sincero com vocês, porque eles querem o dinheiro do crente. E o crente procura essas igrejas, sabe por quê? Porque ele não quer um compromisso sincero, não quer abrir mão de nada, de nenhum pecado da sua vida. Quer continuar dormindo com todo mundo, vivendo relacionamentos irregulares, não se comprometer com o reino de Deus, não quer ser dizimista, não quer investir em missões, não quer evangelizar ninguém, só quer escutar palavras de bênção, sabe? Então, numa igreja destas, se de repente o pastor, vou usar até uma palavra pesada, se converte e passa a pregar o evangelho do reino de verdade e falar do pecado, do compromisso, da santidade do reino de Deus, da entrega da nossa vida para o Senhor. Agora já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, e muitas vezes isso vai implicar em dor, em sofrimento, em angústia, em desprezo, em humilhação, em até pobreza, em nudez, mas em tudo isso nós somos mais que vencedores. Jesus fala, vocês querem ser meus discípulos? Pensem bem, tem um custo. Porque tem muita gente que chega no fogo da emoção e ali vai na igreja A e se entrega para Jesus. Mas aí a partir dali ele já começa a ver algumas coisas e ele já desaparece daquela igreja quando o pastor começa a falar de compromisso e do preço do discipulado com Cristo Jesus. E aí ele vai para a igreja B e ali ele se entrega teoricamente, aparentemente a Jesus, mas quando aperta o calinho dele, que ele vai ter que ter um relacionamento sério, agora não vai poder dormir só com aquela mulher, mas vai ter que fazer ela esposa, e ele não quer isso, não vai poder mais viver em função das coisas materiais, e ali então ele cai fora de novo, até encontrar uma outra igreja cristã, entre aspas, que ali vai falar só de bênçãos, que vai prometer um monte de coisa para ele, mas não vai mexer em coisas que ferem o ego dele, o egoísmo dele, coisas que ele vai ter que abrir mão. Você sabe, quando a gente é crente de verdade, a gente perde amigos, até pessoas da família se voltam contra a gente. A gente perde dinheiro muitas vezes porque a gente passa a ser honesto, pagar o que deve ser pago, vender as coisas pelo preço que elas valem, não para enganar outros. Nós nos tornamos diferentes, nós seremos perseguidos, nós seremos desprezados. Então, você quer ser discípulo de Jesus? Eu te digo, entregue-se a Ele e pela graça você é salvo.
Mas uma vez que você é salvo, se você de fato é salvo, você vai pagar um alto preço. Talvez você pense, pastor, mas se for pensar dessa forma, ninguém vai querer ser crente, ninguém vai querer seguir Jesus. Olha, perseguição, o diabo vai pegar de uma forma muito mais intensa no meu pé, vai ser difícil a minha vida, eu vou ter lutas, pessoas vão pisar, vão me desprezar, vão me humilhar. Quem vai querer viver dessa forma? Deixa eu te dar a resposta. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus de verdade, que viram a grandeza da graça de Deus, que experimentaram da salvação de Jesus, que descobriram um tesouro espiritual que nada neste mundo se compara, estes aceitam ser discípulos de Jesus e pagar o preço por segui-lo. Eles sabem com quem eles estão, para onde eles estão indo na eternidade, que a salvação deles está garantida, que o Pai é o Pai deles e que eles viverão eternamente num lugar maravilhoso. Então, eles aceitam sim o desafio. Mas aqueles que são movidos por emoções, por aqueles que querem viver uma espiritualidade baseada em bênçãos materiais, em coisas deste mundo, na primeira dificuldade, eles caem fora. E aí eles vão dizer, já fui crente um dia, já frequentei uma igreja evangélica, uma igreja cristã um dia, já segui, já fui assim como vocês, mas eu decidi que eu não sou mais. Deixa eu falar uma coisa para você, você nunca foi. Você nunca provou da fé verdadeira. E você nunca teve uma experiência definitiva com Jesus Cristo. Aqueles que provaram da graça de Jesus estão dispostos a pagar o preço. Eles podem perder o emprego, podem perder a casa, perder o carro, tá andando com chinelo havaianas, saindo do pé, na rua, desprezados, mas eles ainda estão firmes em Cristo, porque eles sabem que tudo podem naquele que deu a salvação para eles, aqueles que caminham com eles. Então, queridos, aprendamos com estas duas parábolas, com a parábola da torre, com a parábola do rei que queria fazer guerra. Se você está pensando em caminhar com Jesus, pense nisso, mas eu já te digo com antecedência, se você provou da graça de Deus, se você conheceu daquilo que Jesus tem preparado para você um pouquinho, só um pouquinho disso, você vai falar, Jesus, eu quero andar com você. Que venham as lutas, que venham as dificuldades, mais perto eu quero estar de ti, ainda que seja através da dor, eu quero caminhar contigo, como diz o antigo hino. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.